mas ninguém para a obra de Deus. Foi derramada uma promessa sobre Pedro. O Senhor Jesus perguntou: o que é que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, o que diz que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está no céu. E uma coisa eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não era Paulo que iria acabar com a pregação do Evangelho, porque nem as portas do inferno poderiam acabar com aquela mensagem. E aquele homem perseguidor do cristianismo, a caminho de Damasco, ele ouve uma voz e um clarão sobre ele aparece, e essa voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É uma palavra, uma expressão muito erudita que a Bíblia utiliza. O Senhor estava dizendo para Paulo: duro é para você lutar contra a minha vontade. Aguilhão é o instrumento que amansa o boi quando ele está jovem e não quer ser amansado para o trabalho. O apóstolo Paulo estava sendo preparado para uma grande obra que ele havia sido constituído, mas ele estava relutando contra a vontade de Deus. Talvez o Senhor tenha falado com você várias vezes, tenha lhe chamado, tenha lhe convidado para vir a Cristo, para servir o Evangelho, para abandonar a vida de pecado, e você fica relutando. Mas houve um dia que aquele touro bravo, que não queria ser amansado, foi amansado. Louvado seja Deus. Existem momentos, meus irmãos, que o Senhor nos coloca num cerco fechado, sobre o qual nós não podemos ir para frente nem para trás. Muitas vezes é uma enfermidade, é uma porta fechada, é uma decepção, é uma perda familiar, é uma calúnia, é alguma situação que lhe coloca em xeque-mate, você não tem saída. O Deus que eu sirvo, meu querido, coloca a gente também em beco sem saída. A Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque quando ele cai nas mãos do Deus vivo, o Senhor trabalha nesta alma. E aquele homem chamado Saulo, que era o maior perseguidor do Evangelho, tornou-se o maior pregador do Evangelho, chegando a dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava diante da igreja de Éfeso, se despedindo, depois de 3 anos de trabalho, ele disse para os presbíteros de Éfeso: olha, eu vou para a minha próxima viagem, não sei o que me espera, mas o Espírito Santo me afirma que o que me espera são cadeias, prisões e tribulações, porém em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu termine a carreira que eu recebi, o ministério do Senhor Jesus para pregar o Evangelho. Ele não tinha mais, meus irmãos, amor a este mundo. Ele diz lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3, que ele era hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Só que ele considerava tudo aquilo como refúgio, como adubo para ganhar a Cristo. Porque este mundo que nós vivemos é um mundo passageiro, é um mundo que será consumido. O meu corpo, o teu corpo virará pó. E naquele grande dia o Senhor perguntará para ti: o que fizeste com a tua vida? Que preço te dará? E o que é que você vai oferecer para o Senhor? O que você tem feito com a sua vida? Entorpecido com álcool, com bebida alcoólica, com entorpecentes? Tem prostituído seu corpo? Tem usado a sua língua para mentir? Não foi para isso que o Senhor fez a nossa vida, foi para louvor da sua glória. E este homem chamado Saulo de Tarso, se não fosse a sua instrumentalidade, talvez nós hoje não teríamos acesso a esta palavra. A maioria de suas cartas foi escrita nas suas prisões. Uma delas, uma prisão domiciliar, que ele estava 24 horas preso a 2 soldados romanos. Hoje mesmo, coincidentemente, eu estava voltando do trabalho com o meu colega,
E a gente falando de evangelho, de Bíblia, ele dizendo que era agnóstico, que não acreditava muito. E eu perguntei a ele: você teria coragem de morrer por uma mentira? Ele: nem por uma verdade. Pois foi por isso que os apóstolos morreram, por uma verdade. Porque ninguém tem coragem de morrer por uma mentira. Se eu chegasse dizendo para vocês que eu sou um ser espiritual, e se a polícia estivesse esperando cada um que acreditasse em mim com um tiro, ninguém ia me seguir. Mas os discípulos seguiram Jesus. E o que eles receberam? Açoites. A Bíblia vai dizer que Tiago foi morto a fio da espada. Estevão foi apedrejado. A história cristã diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi crucificado. João, o apóstolo, foi jogado num caldeirão de larva de óleo fervente. O apóstolo Paulo foi decapitado pelo imperador Nero. Imperador Romano Nero. Aí eu lhe pergunto: o que foi que fez com que esses homens ficassem dispostos para morrer por amor a Jesus? O próprio apóstolo Paulo diz que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Ou seja, era melhor para ele morrer do que estar aqui. Eles tinham convicção do que eles viram e ouviram. Essa visão que Paulo teve aqui não foi um delírio e nem é uma historinha da carochinha. É a pura verdade. O Senhor Jesus, ele ressuscitou em carne, meus irmãos. E os discípulos ficaram tão atônitos com aquilo que eles preferiram morrer do que negar o Evangelho. Essa é a prova de que o que nós cremos é verdade. Essa é a prova de que o cristianismo ele é superior a qualquer outra crença existente. Não porque nós sejamos preconceituosos, mas porque o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. É vem, não é vai. Porque eu e o Pai, segundo Jesus, somos um. Tomé perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Aí perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Eu estou tanto tempo convosco que não sabes. Quem vê a mim vê o Pai. Nenhum ser humano teve a capacidade de afirmar isso. Por isso que o Evangelho é superior a qualquer religião. O Senhor Jesus disse para Marta: onde está Lázaro? Senhor, já está sepultado há 4 dias. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vou lá porque ele há de ressuscitar. Aí Marta disse: é da ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existe um teólogo chamado C.S. Lewis que ele falou: Jesus só poderia ser 3 coisas: um louco, um grande mentiroso ou o próprio Deus. E eu creio que ele é Deus. Ele é Deus, queridos, e ele está aqui nesta noite lhe convidando a ter uma vida íntima com Ele, a deixar toda a amarração do pecado e do mundo e viver exclusivamente para Ele. E é olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas dizem: a igreja tal é assim, o fulano de tal é assado. Naquele grande dia, Jesus não vai perguntar: o fulano de tal. Não, é você e ele. Não tem nada a ver seu vizinho, seu amigo que é da igreja, que se desviou, que não vive a verdade. A Bíblia diz em Romanos 14:12: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou lhe salvar, os irmãos não vão me salvar, não vai ter uma peixada para entrar no céu. Vai ser você e você, e você com Deus. Não vai ter indicação, é você. E que nessa noite você possa se conscientizar de que precisa de Jesus e de que o Evangelho é a verdade. Que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.